Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Queria mais uma vez, no começo desse podcast, agradecer a todo mundo que divulga o canal para outras pessoas. Vocês fazendo isso ajuda a conhecer mais gente, a mais gente conhecer o podcast e a gente continuar cada vez mais crescendo e se tornando podcasts mais relevantes. É por causa dessas divulgações que a gente está hoje em 8º como podcast de ficção do Spotify. Muito obrigado mesmo, gente. Eu queria agradecer também aos patrões, que são os que doam para o podcast existir. Muito obrigado mesmo, gente. Vocês fazem toda a diferença no cast. Lembrando que se você se tornar um dos patrões lá no PicPay, no Patreon ou no Catarse, você tem acesso a mais de 45 episódios extras feitos só para os patrões. E também acesso ao grupo dos patrões. Lá acontecem várias novidades, várias brincadeiras. Hoje mesmo tá tendo um sorteio de um busto do Valak lá, somente para os patrões, é claro. Mas vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. A seguinte história é baseada em fatos verdadeiros. Em 31 de outubro de 2004, foi relatado que 6 jovens adultos morreram na passagem da montanha de Ukava, no deserto do norte da Finlândia. Trechos do relatório de notícias afirmam: 4 homens e 2 mulheres perderam tragicamente suas vidas após uma expedição. Foram descobertos a 50 quilômetros a sudeste de Ivalo. Acredita-se que morreram devido a condições meteorológicas desfavoráveis. As reportagens não se aprofundaram em detalhes sobre a especificidade da tragédia. A família e os amigos dos falecidos foram informados pelos investigadores que o grupo havia entrado em dificuldades durante as primeiras horas da quarta-feira, 27 de outubro, depois que uma pequena avalanche desceu sobre o acampamento. A morte foi causada por hipotermia em todos os casos, com exceção de Anni Järvinen, cuja morte foi considerada o resultado de hemorragia cerebral causada por trauma contuso em seu osso temporal direito. Isso foi atribuído a destroços, possivelmente uma grande rocha ou galho de árvore impulsionados em alta velocidade pela avalanche. Nenhum outro detalhe foi divulgado. Autoridades e policiais encontraram o acampamento em ruínas depois de serem informados de possíveis desaparecidos por amigos preocupados que os informaram que o grupo não conseguiu contatá-los nem no dia 29 nem no dia 30 de outubro para confirmar que eles haviam retornado em segurança do deserto. Os 6 mortos foram transportados para as suas respectivas cidades de origem para serem reclamados por seus parentes imediatos. Todos os 6 foram transportados em caixões fechados, que permaneceram fechados. As autoridades citaram as más condições dos corpos, expostos por muito tempo aos elementos implacáveis antes de serem encontrados. Muitas pessoas acreditavam que os corpos deveriam, de fato, ter sido preservados em boas condições. Mas as emoções aflitas dos enlutados significavam que eles não expressavam objeções e causavam mais estresse. Os corpos foram enterrados e a tragédia recuou para a memória de todos, exceto os familiares mais próximos. Desde então, foi descoberto que essa informação não corresponde à história completa do que aconteceu naquela noite. Informações retidas e investigações revisitadas, cujos resultados e conclusões foram guardados em um arquivo até esse momento, pintam um quadro muito diferente dos eventos que ocorreram. São apresentados para sua consideração os fatos ausentes, ao lado de suposições destinadas a recriar, tanto quanto possível, a verdadeira natureza das circunstâncias que ocorreram entre 26 e 27 de outubro de 2004 no Passo de Ukava. Os 6 falecidos em questão são Manu Okkonen, 23, estudou para um mestrado em projeto arquitetônico. Lempi Litmanen, 19 anos, estudou para um bacharelado em língua finlandesa. Já mencionada, temos Anni Järvinen, 20 anos,
cursou um bacharelado em Geologia. Jak Ylvis, 20 anos, também cursou bacharelado em Geologia. Reine Järvinen, 20 anos, cursou bacharelado em Engenharia Elétrica. E Ole Edland, 21 anos, norueguês que estudou na Escola de Medicina da Universidade de Tampere. Manu Lempi, os gêmeos Anne e Raine, e Jak, um cidadão da Estônia, estudaram na Universidade de Oulu. Entrevistas subsequentes, conduzidas entre funcionários e estudantes de ambas as universidades, foram usadas aqui para ajudar a juntar os componentes de um quebra-cabeça bizarro e as conjecturas que se seguirão no devido tempo. Todos os 6 alunos moravam em seus respectivos campi e todos moravam a longas distâncias de sua família. Os funerais deram às autoridades tempo para buscas não oficiais em seus dormitórios e para conduzir entrevistas longe dos olhares vigilantes de famílias inquisidoras, algumas insatisfeitas com as informações que lhe foram divulgadas. Também permitiram que as autoridades concluíssem suas investigações nos dormitórios dos mortos antes que os parentes tivessem a oportunidade de reclamar seus bens. Certos bens conhecidos, incluindo diários, nunca foram reclamados pelas famílias e nunca foram contabilizados. Os 5 participantes da Universidade de Oulu eram um grupo muito unido. Eles eram populares entre seus colegas, com exceção de Jak, que era alvo de algumas zombarias por parte de outros alunos, e passavam grande parte de seu tempo de lazer juntos. Eles eram um grupo ativo, apaixonado por atividades como caminhadas, esqui, escalada e rapel. As estadas de fim de semana em locais adequados para essas atividades eram uma ocorrência comum para os 5. A análise das evidências revelou que entre os dias 12 e 15 de outubro foi planejada uma viagem de 6 dias, para coincidir com o intervalo do meio do semestre. A caminhada deveria começar no dia 23 de outubro com um grupo que deve retornar à universidade no dia 29 de outubro. Os 5 planejaram diligentemente sua viagem. Eles eram aventureiros, experientes e estavam muito cientes dos perigos potenciais que os aguardavam. Eles planejaram laboriosamente todos os aspectos de sua viagem e fizeram inventário de absolutamente todo o equipamento que seria levado para ela. No dia 15 de outubro, Manu O'Connor recebeu um e-mail de Ole Edland. Os dois eram bons amigos da época da Universidade de Oulu, onde Ole estudou por 1 ano antes de se mudar para a Universidade de Tampere. Na época, antes que os outros membros falecidos começassem os estudos de 3º nível, tanto Manu quanto Ole estavam integrados em uma grande fraternidade que gostava de aproveitar ao máximo seus fins de semana. Festas, partidas, garotas e ocasionalmente esportes. Manu e Ole em particular, junto com o nome BRSSS, tinha uma paixão por atividades ao ar livre. A paixão de Manu acabaria contagiando o resto do grupo de passagem da montanha de Ukava. Manu convidou Ole para participar da viagem planejada. Ole aceitou. Às 9h30 do sábado, 23 de outubro, a festa da passagem da montanha de Ukava se reuniu na área da Universidade de Oulu. Ole foi apresentado por Manu aos outros membros do grupo pela primeira vez. Eles partiram às 9h40. Acredita-se que os dias intermediários entre 23 de outubro e 26 de outubro tenham transcorrido sem muitos incidentes, com uma exceção notável. O grupo viajou em 2 carros e dirigiu-se ao norte até a cidade de Ivalo, localizada a aproximadamente 500 km de Oulu. Eles chegaram lá 2 dias depois, em 25 de outubro. O grupo é conhecido por ter visitado vários bairros de Ivalo, antes de se retirar para a noite. Acredita-se que em algum momento, Ole e Jak quase sofreram golpes físicos. Acredita-se que isso tenha sido causado por tensões latentes entre os dois. Ole não gostava do estilo de vida gótico de Jak e acreditava que ele também era homossexual. A situação só foi agravada pelo álcool e pensa-se que Manu e Raine ajudaram a manter a paz. O grupo partiu cedo no dia seguinte em direção ao sudeste. Era neste isolamento que pretendiam fazer escaladas e snowboard. Eles também
pretendiam passar sua primeira e única noite ao ar livre. Acredita-se que o grupo teve um dia de atividades bem-sucedido. Aproximadamente às 16 horas, eles chegaram à passagem de Ukava, onde decidiram montar acampamento. Uma área de floresta ficava além da passagem, mas Manu sentiu que era muito arriscado viajar mais para o abrigo, pois o cair da noite se aproximava rapidamente. O acampamento foi feito na passagem, na base de uma encosta íngreme com um rio localizado a 200 metros de distância e algumas árvores solitárias espalhadas ao redor da passagem. O grupo ficou junto em uma grande tenda, pois a temperatura coletiva produzida pelo calor corporal era maior do que se espalhada por 2 ou 3 barracas individuais. Imagens digitais recuperadas da cena mostram que o grupo fazia uma refeição às 20h30, até aproximadamente às 23h30. O grupo cantou canções e jogou antes de dormir, a maioria sonolento com os efeitos do álcool. A lamparina de parafina permaneceu acesa durante toda a noite. A análise de DNA mostrou que Manu e Lempe compartilhavam o mesmo saco de dormir e mantinham relações sexuais. Presume-se que isso ocorreu quando os outros adormeceram. Sêmen pertencente a Yak, encontrado na barriga de Raine, indica que eles também tiveram encontro sexual, depois de acordar brevemente entre 12h45 e 1h. A 1h58, ocorreu um incidente que fez com que todo o grupo evacuasse repentinamente a tenda. Foi significativo o suficiente para fazer com que todos os envolvidos saíssem em temperaturas estimadas de menos 22 graus, sem parar por tempo suficiente para coletar roupas mais quentes na saída. Eles ficaram do lado de fora por aproximadamente 90 segundos antes de retornar para dentro da tenda. Imagens encontradas no telefone de Owl mostraram que ele tentou, provavelmente com pressa, tirar fotos de Lempe, que parecia estar usando apenas o sutiã na época. Suas tentativas foram um tanto mal sucedidas, pois um objeto, provavelmente o polegar, obscureceu parcialmente a lente, o que resultou em imagens parciais de suas nádegas nuas. Acredita-se que ele tirou essas fotos sem o conhecimento de Lempe ou de qualquer outra pessoa do grupo. Outras imagens digitais revelam que o grupo brincou e riu, possivelmente para ignorar o incidente, e parecia animados antes de voltar a dormir. A causa dessa evacuação inicial permanece desconhecida. A análise da cena sugere que uma leve neve caiu entre 2h30 e 3h15, ocultando a maior parte das pegadas e rastros originais. Não nevou novamente entre o momento do incidente e a descoberta dos corpos. Não ocorreu uma avalanche, foi uma invenção dos investigadores. Em algum momento entre 3h25 e 3h35, os eventos fatais ocorreram. O corpo de Annie Ervinen foi descoberto a 20 metros da tenda. Ela foi encontrada vestida uma camiseta, calça de pijama e uma meia térmica. Inicialmente, acreditou-se que ao fugir da tenda na escuridão, ela bateu de cabeça em uma única árvore, fraturando o crânio e ferindo-a mortalmente. No entanto, uma inspeção do solo mostrou suas pegadas movendo-se logo após, e não na árvore em questão, antes de cair devido ao ferimento. A lesão teve origem em outra fonte. Os corpos de Irene Ervinen e Jack Ylvis foram encontrados nos braços um do outro, a cerca de 540 metros do acampamento. Ambos morreram de hipotermia. Jack usava apenas seu traje noturno e um chapéu. Raine usava um traje noturno e também um casaco e suas botas desamarradas. Parece que ele tentou manter Jack aquecido, puxando-o para dentro do casaco aberto. Uma análise posterior do corpo de Jack mostrou que ele havia sofrido 2 ferimentos não fatais, uma costela quebrada e uma língua decepada. Acredita-se que ele mordeu sua própria língua sem querer. Jack foi apresentado a Raine através da irmã de Raine, Annie, com quem Jack compartilhou suas aulas de geologia. Sua orientação sexual e afeição um pelo outro nunca foram conhecidos por ninguém, nem mesmo por Annie. O corpo de Manu O'Connor foi encontrado ao lado da tenda parcialmente destruída e também parcialmente queimada.
Ele usava apenas cueca samba-canção e uma camiseta. Ele, como N, morreu de trauma no crânio. No entanto, o trauma que ele sofreu foi muito mais grave. Um aparente golpe na cabeça cedeu completamente no lado esquerdo dela, arrancando um globo ocular, a maior parte de seus dentes, fragmentos de crânio e uma grande porção de massa cerebral. A causa do trauma permanece desconhecida até hoje. Nos restos de sua cabeça foi encontrado um fio de cabelo solitário. O cabelo tinha 12 centímetros de comprimento e era grosso como o de um animal. O cabelo era preto azeviche, com veias de um pigmento turquesa correndo por todo o comprimento do cabelo. Os cientistas determinaram que o cabelo é orgânico na descendência e não artificial. A espécie de onde veio é completamente desconhecida. O corpo de Ol Edlan foi descoberto no rio, cerca de 600 metros de distância da barraca. Ele havia se afogado. Ele foi encontrado vestindo um pijama de uma peça, botas, um chapéu caçador e um moletom com zíper que mais tarde a perícia descobriu que ambos pertenciam a Annie. Traços do sangue de Annie foram encontrados no ombro direito do moletom. O chapéu também estava seriamente danificado e continha sangue e cabelo de Annie. Foi determinado que Annie e Ol fugiram da tenda em uma direção semelhante. Ol, que havia pego uma machadinha durante sua fuga, atingiu Annie, criando um golpe fatal com o gume cego da arma. Ele tirou o capuz e o chapéu dela, vestindo os dois itens para ajudar a manter o calor no frio extremo. Continuou sua fuga em direção ao rio. A análise de suas pegadas na margem do rio revela que ele parou, olhou para trás em direção ao acampamento como se estivesse considerando suas opções antes de se comprometer com o mergulho. Ele foi à deriva rio abaixo, até o capuz do moletom de Annie agarrar em uma árvore caída debaixo da superfície da água. No escuro e impônico, Ol lutou para se libertar, mas só serviu para segurar a manga do moletom na árvore caída. Preso sob a superfície da água, ele rapidamente se afogou. A machadinha descartada, na qual havia vestígios do sangue de Annie, foi encontrada jogada na margem do rio, ao lado das pegadas de Ol. O corpo de Lemp Litmanen nunca foi recuperado. Nenhuma pegada combinado com a dela foi descoberta no local. Uma inspeção de artefatos no local pelas autoridades também os leva a acreditar que ela ainda usava apenas o sutiã quando desapareceu. 2 semanas após a investigação inicial, as autoridades secretamente realizaram outra busca no local. Uma mão decepada foi encontrada em uma árvore a 1 quilômetro do acampamento. Muitos dos ramos inferiores até uma altura de 5 metros foram quebrados. Eles foram submetidos a um peso ou pressão extrema. A mão pertencia a Lemp. Exames rigorosos da tenda e seu conteúdo foram realizados. Presumiu-se inicialmente que a queima parcial da lona resultou de uma queda acidental da lamparina de parafina quando o grupo saiu correndo de seus aposentos durante a segunda evacuação. Essa noção, desde então, foi destruída por evidências convincentes que sugerem que Manu incendiou intencionalmente o material, mas o fogo falhou. O motivo desse incêndio criminoso é desconhecido até o momento. Além de pequenas queimaduras e portas danificadas, a tenda não mostrou indícios de ter sido seriamente danificada. As autoridades inicialmente suspeitaram que Ol Edlan era o responsável pelos horríveis acontecimentos no passo de Ukava. No entanto, embora seja responsável pelo homicídio culposo de Annie Järvinen, ele foi eliminado como a causa da devastação. Ficou estabelecido que ele foi o segundo a deixar a tenda depois de Annie, e seus rastros continuaram apenas em um caminho até o rio. Ataques de locais hostis ou de fauna selvagem como lince, carcaju ou urso também foram eliminadas como gatilhos para destruição. Nenhuma impressão humana ou animal estrangeiro foi encontrado no local. O grupo também tinha um rifle de caça, licenciado para Manu O'Connor, que era um caçador muito capaz, e também 2 facas Bowie dentro da tenda. Parece que nenhuma tentativa foi feita para utilizar essas armas em autodefesa, apesar de fato estarem perto deles. Na verdade,
O único item que faltava na barraca era a machadinha. A última evidência presente na cena foi uma marca de garra que rasgou a porta interna da tenda. A marca de garra entrou na porta de seu topo e viajou para baixo, deixando o material pendurado em tiras. A porta interna nunca foi aberta, pois o grupo foi capaz de se mover através dos restos esfarrapados da porta interna desimpedida. Mais uma vez, os oficiais acreditam que um carnívoro pode ter sido responsável pela devastação, mas uma inspeção da marca da garra revelou que era um golpe feito de um animal com 7 garras. A porta, embora seu estado sem danos, permitiria um golpe e nada mais. A presença de 7 garras afastou qualquer suspeita de ataque pela fauna local, que teria, no máximo, 5. A falta de qualquer evidência de DNA também ajudou a eliminar um predador local como o culpado, pois nenhum cabelo, saliva ou qualquer outra coisa assim foi encontrado. Annie era conhecido por ser a primeira a sair da tenda durante a segunda evacuação. Ela forçou seu caminho através da porta externa lacrada sem abrir o zíper. Danos no zíper, sangue identificado como DNA nos dentes do zíper e um pequeno ferimento recente em seu braço confirmam essa teoria. O que permanece um tópico de debate entre certas autoridades é a natureza da marca da garra. Foi determinado ter atingido a porta interna da tenda por dentro. Annie Ervinen fugiu pela porta interna esfarrapada e rompeu pela porta externa segura. Os outros o seguiram rapidamente. Embora as autoridades não saibam a causa da destruição naquela noite no passo de Ukava, um fato irrefutável e preocupante permanece. O ataque originou-se de dentro da tenda. Gostaram da história, seres do submundo? Eu sei que muita gente aqui pede uma pegada um pouco mais true crime. Então, se essa história é real ou não, depende de vocês. Mas que existe uma história bem parecida, ela existe. É só procurar. Eu queria agradecer a todo mundo por ouvir o podcast. E realmente, se puderem, se inscrevam também lá no canal do YouTube. Ajuda muito o podcast a crescer. Lembre-se, se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay e o Patreon, o Catarse e verificar o melhor jeito de apoiar o podcast. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.